programa Bolsa Família traz para dentro dos seus objetivos o foco na família. Então, nesse desenho do Bolsa Família, ele já tenta olhar para a família como um todo. Ele também integra aí outras possibilidades, como você trabalhar a pobreza na perspectiva das gerações futuras e também ações de desenvolvimento para as famílias. Então, ele já trabalha com metas por município. Então, o programa Bolsa Família, a partir dessa perspectiva, ele foi construindo os seus mecanismos de gestão considerando a autonomia de execução dos municípios. Isso tem um custo bastante elevado, né, para as finanças municipais. Então, o governo brasileiro desenhou todo um aporte de recurso para os municípios. A adesão é voluntária em relação a compartilhar a gestão do programa, mas hoje os 5.565 municípios fizeram essa opção. A gestão intersetorial de políticas públicas não é uma coisa trivial, não é simples. No primeiro momento, houve uma grande discussão para a gente poder definir o que caberia a cada um dos ministérios em relação à gestão dessas políticas, o que era a responsabilidade de cada um e como é que a gente ia normatizar isso. E aí nós criamos o que a gente chama de Fórum Intersetorial de Gestão de Condicionalidades. As regras de seleção do programa Bolsa Família eles são bastante simples. O município identifica essas famílias no cadastro único, né, faz todo o cadastramento e com base na renda declarada dessa família, a gente faz o primeiro processo de seleção. Mas a gente tem uma efetividade de saque aí bastante alta, de 97%. Nós temos um calendário de pagamento, né, que é de conhecimento da família, aonde tem ali as datas de pagamento para o ano inteiro. O Bolsa Família e o Cadastro Único acabou se constituindo numa plataforma de execução de políticas sociais. Agora, eu acho que ele tem um grande desafio, que é ele conseguir integrar essas três dimensões do alívio imediato à pobreza, que é a transferência de renda, né? Contribuir para o combate da pobreza intergeracional, e possibilitar o desenvolvimento das famílias. Do ponto de vista legal, a matemática foi, digamos assim, os programas eles foram extintos quando o Bolsa Família foi criado. O que significa isso? Não seria mais admitida nenhuma entrada de beneficiários naqueles antigos programas, Bolsa Escola, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação. De acordo com o problema que você considera mais importante, você tem, digamos assim, você parte de determinados valores, tem um diagnóstico do problema e recomenda uma solução para resolver. A transformação de um modelo de intervenção em outro modelo de intervenção é alguma coisa que tem a ver com o processo político, não tem a ver com o processo administrativo. Todo país vai passar pelo que a gente passou em graus distintos, né? Que é você ter um programa que tem esse caráter híbrido. Então, lições aprendidas, né? A questão da sustentabilidade política desse tipo de iniciativa nunca pode ser subestimada. Eu não acredito que ela tenha sido subestimada. Uma outra coisa importante que eu acho que o programa fez foi estabelecer um processo, um modelo de gestão compartilhado que desde 2005 para cá, ele foi formalizado e a gente consegue também, a União consegue dar incentivos para que os estados e os municípios se fortaleçam para a gestão do programa. Se o país cresce e continua produzindo desigualdade, você tem que ter uma maneira de dimensionar a população que precisa de transferência de renda para complementação do seu orçamento, criar uma sistemática de reajuste periódico desses benefícios, instituir isso, institucionalizar essa sistemática. Eu acho que isso aí também não está feito. Uma outra coisa que eu acho que não está feita é você ver que tipo de coberturas que você tem, tanto do lado contributivo quanto do lado não contributivo da proteção social, e ver se tem segmentos que estão desatendidos. Eu acho que o aperfeiçoamento das condicionalidades, eu também acho uma coisa importante, quer dizer, você alinhar condicionalidades com a pauta prioritária da educação e da saúde, que vai mudando, você tem que ir mudando em função disso. Pela própria definição disso daí, a gente já vê que isso depende de coordenação de governo e depende de coordenação entre entes da federação. As condicionalidades no programa Bolsa Família, né, assim como em outros programas de transferência de renda condicionada, ela também está voltada para um objetivo mais de longo prazo, né, de
rompimento desse círculo vicioso, né, de reprodução de pobreza, então voltado para desenvolvimento de capital humano. Mas a gente tem aqui um aspecto que é muito importante para a gente, que é justamente o reforço, né, reforçar as questões de saúde, educação e assistência social como direitos sociais. Porque a despeito de você ter políticas universais, nós sabemos que ainda essa parcela, principalmente, que é beneficiada pelo programa, acaba tendo uma dificuldade maior de acesso a esse serviço. O Brasil é um país muito grande, né? A gente tem uma questão federativa também que é importante, então o programa ele é todo descentralizado, a implementação dele é descentralizada. Então isso requer uma construção, né? Foi necessária a construção de uma rede mesmo, né? Então nós trabalhamos com os estados que nos apoiam, os municípios que também são apoiados pelos estados. E, na verdade, dentro de cada uma dessas esferas governamentais, nós temos uma atuação que deve ser de cooperação, né, que é uma atuação intersetorial entre a área da assistência social, onde normalmente fica o programa, da educação e da saúde. Essa rede foi fundamental para a gente conseguir ter vamos dizer, esse braço operacional, né, que é fundamental, dessa proximidade com as famílias nos municípios. Agora, sem sistemas informacionais, que é a base do nosso acompanhamento, isso seria impossível. O processo todo de acompanhamento se inicia quando nós enviamos para os ministérios, né, Saúde e Educação, quem são as famílias a serem acompanhadas. A família que não é acompanhada não está em descumprimento de condicionalidades. Só pode estar em descumprimento a família que chegou no serviço e não teve o seu filho, não quis vacinar, por exemplo, o filho não quis fazer o pré-natal. No caso brasileiro, né, que a gente tem aí a questão da descentralização, o modelo é descentralizado de implementação, a questão dessa coordenação, né, intergovernamental é uma coisa que ocorre, mas não é trivial, mas sem dúvida alguma, mais difícil do que isso ainda é a questão da intersetorialidade. Trabalhar de forma intersetorial não é nada simples, né? Condicionalidades, a gente sabe que ela recebe um bombardeio de críticas, né? Eu vejo que ela tem aí um papel promissor, né? Quer dizer, um papel importante no sentido dessa questão da intersetorialidade. De fato, a transferência de renda em si é fundamental, mas não resolve, né? Então você teria que acoplar outras ações, permite um aprofundamento de diagnósticos, né, de territórios mesmo, quer dizer, a gente observa, por exemplo, a questão de envolvimento com drogas, ela é recorrente em todos os lugares, né, e quando você olha isso, está presente ali no sistema, o sistema está mostrando isso para você. A Bolsa Família estabelece a necessidade de condicionalidades em educação para que as famílias recebam o benefício. O monitoramento das condicionalidades de educação realizado pelo Ministério da Educação ele é bastante complexo, que são monitorados, acompanhados em sua frequência escolar. As crianças de 6 a 15 anos têm que ter uma frequência escolar mensal mínima de 85%, e os adolescentes de 16 a 17 anos precisam ter uma frequência escolar mínima mensal de 75%. São 5 períodos bimestrais de coleta da frequência. A cada ano, nós temos, em média, 98% do retorno da informação da frequência. Criar uma institucionalidade, né? Ou seja, como nós somos uma república federativa, nós precisamos uma pactuação federativa. Nós precisamos que cada município brasileiro, e nós estamos falando de 5.564 municípios, que o secretário municipal de educação designe um responsável, que nós chamamos de Operador Municipal da Frequência Escolar, PBF, do Programa Bolsa Família, para ser a figura de referência do MEC no município no que se refere ao retorno, à qualidade da informação, aos prazos da frequência escolar. Nós temos, de fato, a formalização de um compromisso dos municípios e estados para com o retorno da informação. E essas crianças que estão com baixa frequência é um alerta, é uma preocupação para o MEC, para o NDS, no sentido de que elas não abandonem a escola. Nós estamos lidando com crianças em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza. Nós temos uma lista de motivos de baixa frequência, ou relacionados propriamente à educação, ou relacionados a um contexto social mais amplo. E seja qual for o motivo da baixa frequência, é preciso que haja um acompanhamento familiar. Nós estamos lidando com a necessidade de um diálogo, e um diálogo tem que ser intersetorial. Nós temos uma base de acompanhamento familiar potencialmente bastante interessante, bastante rica,
que o Cadastro Único do Bolsa Família permite e que faz com que nós tenhamos condições, uma vez que nós temos o compromisso, a relação do Estado com essas famílias através do programa Bolsa Família. Um grande desafio, um grande sentido desse trabalho da condicionalidade em educação para o Ministério da Educação é, de fato, garantir que essas crianças em situação de pobreza ou extrema pobreza, que são beneficiárias do programa Bolsa Família, estejam na escola todo ano.